pessoal, hoje a aula será sobre adição algébrica de números racionais. Na verdade, adição algébrica significa adição e subtração de fração. Para dar essa aula, eu pensei o seguinte, de fazermos alguns exemplos e vocês, porque é mais fácil mostrar por alguns exemplos, tá? Pra não ficar aquele coisa só de número em número, tá certo? Na viagem das férias, meu pai percorreu 3/10 de uma distância de manhã e 4/10 à tarde. Qual fração da distância já percorremos? Então significa que 3/10 é igual a algo dividido em 10 partes, ele já percorreu 3. E à tarde, ele percorreu a tarde mais 4. Então, vamos fazer aqui uma reta para a gente representar como foi essa distância que ele já percorreu. Vamos dizer que ele começou daqui. Essa vai ser a nossa origem. Vai ser o início de tudo, tá? Quando ele saiu, vai ser o 0. Aí, ele tem que chegar aqui, certo? Nessa distância. Aqui vai ser onde eles vão passar as férias. Eu vou chamar de D, de distância. Então, aqui em vez do zero, eu vou usar saída, tá? O S de saída. Aqui eles saíram e aqui eles chegaram. Então, é melhor usar um C do que um D. E aqui eles chegaram. Saída e chegada. Para isso, a gente vai ter que dividir em 10, não é isso? Porque a fração é 3/10. Então, a distância foi dividida em 10 e ele já percorreu 3. Então, vamos lá dividir em 10 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pessoal, na verdade, esses espaços, essas partezinhas que eu dividi aí deveriam estar iguais. Mas, como pode perceber, não ficou muito bem. Então, imaginem que está tudo certinho, tudo divididinho igual. Bem, então eles já andaram 3, então eles andaram uma parte, 2 partes, 3 partes. Isso de manhã. E à tarde eles andaram mais 4, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Então eles estão aqui nesse momento. Eles ainda estão aqui, certo? Esse daqui, quanto é que corresponde ao total da distância que eles já percorreram? Se ele andou uma parte, então ele andou 1 de 10. Se ele andou 3 partes mais 4 partes, então ele andou 7 partes. Ó, uma parte de 10, 2 partes de 10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10. Então, quer dizer que eles já percorreram até agora 7/10. Como fazer isso daí em uma continha? Isso daí só foi para visualizar o que tinha acontecido. Mas na continha vai ficar assim, ó. Eu tenho 3/10 mais 4/10. 4/10. Como aqui, essa basezinha aqui, ó, os denominadores são iguais, então eu posso repetir eles, que eles são divididos iguais, então eu posso repetir. 10, toda vez que os denominadores estiverem iguais, você repete ele. E soma os numeradores. 3 mais 4, 7. Como a gente já tinha visto pela reta, então foram 7/10 já percorrido. Vamos lá para o próximo exemplo. Nessa mesma viagem também foi outro carro com os meus tios. Nós percorremos 3/7 e os meus tios 5/7 de uma distância. No caso da mesma distância. Qual deles fez o percurso maior? Quanto a mais do que o outro? Então, para isso, vou representar novamente pela reta numérica para facilitar a visualização, tá certo? Deixa eu fazer uma reta mais reta. Uma reta. Pronto. Então, vamos marcar a saída novamente e a chegada.
Então, vamos lá. Aqui foi a saída e aqui é a chegada. Os dois já percorreram. Os dois estão percorrendo para chegar no mesmo lugar, tá? Eu e meus pais aqui e os meus tios também em 2 carros diferentes. Vamos lá. Então, vamos dividir novamente, só que dessa vez, ó, 3 sétimos. Então, se são 3 sétimos, significa que esse espaço está dividido em 7. Da mesma forma, tá a fração dos tios, tá dividida em 7 também. Então, vamos dividir em 7 partes essa reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós percorremos 3 partes, então, uma parte, 2, 3. Já os meus tios, eles percorreram 5 partes, então, eles percorreram 1, 2, 3, 4, 5. Quanto a mais do que o outro? Vamos lá. Aqui é onde eu estou, né? No carro, na viagem. Então, aqui eu vou colocar o de eu. E aqui vai ser os meus tios. Então, eu vou colocar o T de tios. Se eu estou em 3 sétimos e os meus tios em 5 sétimos, qual a diferença? Quanto a mais? Qual deles fez o percurso maior? Então dá para perceber que quem chegou mais longe, ou melhor, quem está mais próximo à chegada é meu tio, com 5 sétimos. Então a primeira resposta seria essa, da primeira pergunta. Qual deles fez o percurso maior? O meu tio fez o percurso maior. O meu tio fez o percurso maior. Os meus tios, no caso, né? Os meus tios. Quanto a mais do que o outro? Bem, deu para perceber aqui, foram 3 e o outro foram 7 partes, ou 5 partes. Então, se a gente for para aquela continha, do mesmo jeito que a gente fez a letra A, vai dar o seguinte, vai dar 5 sétimos, que é o maior, né, que a gente já sabe, menos 3 sétimos. Então, a base aqui, o denominador é igual, tá vendo? 7 e 7. Então, o denominador é igual. Então, a gente pode repetir. Toda vez que tiver igual o denominador na adição e na subtração, a gente repete. 5 menos 3, 2. Então, qual é a diferença? Como a gente podia notar aqui, ó. A diferença só foi esse pedacinho que não tá riscado de rosa. Então, foram 2 partes de 7. 2 sétimos. Vamos lá para o próximo exemplo. No caminho de volta, percorremos 2 terços de uma distância, de manhã, pelo jeito, e à tarde, 1/4. Que fração da distância ele percorreu nos 2 períodos? A gente, no caso, percorreu, tá digitado errado aqui, pessoal, mas ignore. 2 terços de uma distância de manhã, tá faltando aqui o de manhã, e à tarde 1/4, que fração da distância ele percorreu nos 2 períodos. Então, eu tenho 2 terços da distância mais 1/4 da distância. Nesse caso aqui, tá vendo que os denominadores são diferentes? Um é 3 e outro é 4. Quando isso acontecer, a gente vai ter que usar o MMC para ver qual é o menor múltiplo deles dois. Lembra do MMC? A gente vai precisar dos números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, tem mais, só que a gente não vai usar os outros, tá? Então, vamos fazer o MMC de 3 e de 4 para descobrir qual é o denominador em comum, no caso, o múltiplo em comum. Como não tem nenhum número, ou melhor, tem sim, o 4 é divisível por 2, então 3 não divide por 2, então repete o número. 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para dividir pelo 2. O 3 não divide, então repete. 2 dividido por 2, 1. Agora, nenhum dos dois números, nem o 3 nem o 1, divide por 2. Então, a gente vai para o próximo número primo, que no caso é 3. 3 dividido por 3, 1. 1 não divide por 3, então repete. Agora, a gente vai multiplicar esses 3 numerozinhos, certo? Vai ficar o seguinte, 2 vezes 2 vezes 3.
2 vezes 2 vezes 3 é igual a 4 vezes 3, 12. O menor múltiplo de 3 e 4 é 12. Então, a gente passa aqui um traço grandão, que a gente vai precisar colocar alguns números aqui em cima. Então, o denominador é 12. Aí a gente vê o seguinte, com esse 12, a gente vai vir para o denominador da primeira fração e vai dividir. E aqui, o resultado que der, a gente vai multiplicar ele pelo numerador. Vamos lá, 12 dividido pelo 3 dá 4. 4 vezes o número 2, 8. Repete o sinal, no caso é o mais, e faz a mesma operação. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Aí bota o 3 aqui, ó, no canto. Agora a gente tem o mesmo denominador em comum, o 12. Pode repetir o 12 e somar o 8 mais o 3, que vai dar 11. Então, que fração da distância ele percorreu nos dois períodos? 11 sobre 12. Então, esse foi o vídeo da gente, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre adição e subtração de fração. Para melhor ajudar vocês, deixem aqui seus comentários, nos comentários as suas dúvidas e sugestões também. Visitem o nosso site do PIBID, lá vocês encontrarão outros vídeos também sobre esse assunto e sobre outros assuntos de matemática que ajudarão vocês a estudar. Lá também vocês encontrarão listas de exercícios respondidas. Então é isso, galera. Até a próxima!